Bom, turma, então vamos lá, 7 horas da noite, respeitando o horário de vocês. Vamos começar aí nosso segundo encontro ao vivo. É o encontro ao vivo da virada financeira do dentista. E hoje é dia da gente falar um pouco sobre a aula 2, também sobre a aula um, sobre os temas que vocês têm dúvida. E vou te contar, viu? A comunidade bombou hoje, bombou. A gente conversou muito, 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 trocou ideias e eu fico muito feliz com isso, porque é o que eu disse na aula um, não é? É a questão do ambiente. Do ambiente, das duas, uma. Se a gente quer melhorar o nosso ambiente, ou a gente muda o ambiente, ou a gente muda de ambiente. O que não pode é ficar num ambiente que não faça a gente crescer. Concordam com isso? Não? Por isso, por isso, quero dar as boas-vindas a todas vocês. Daniela, Mandinha do suporte está aí também, Ana, Jaqueline, Alice, Cassi, Rosana também está aí. Quem é o usuário do Zoom? Coloca o nome aí para dar boa noite para você. Quero dar as boas-vindas a todos os colegas de diversas partes do Brasil, né? Fico muito feliz mesmo de vocês estarem gostando da virada financeira. A gente faz esse evento com muito carinho e com muita verdade. Como eu disse para vocês na primeira aula, né? Eu sou dentista e eu estou lidando aqui com colegas e com famílias de colegas. Então, tem que dar certo, né? Bom, quero perguntar o seguinte, antes da gente começar a nossa revisão, me conta um pouquinho. Ó, a Jaqueline falou que aqui é feriado no Rio. Boa. Me conta um pouquinho o que que vocês estão achando da virada. Quem gostaria de falar um pouquinho? Rosana, quer compartilhar um pouquinho com a gente aí o que que você tá achando? Pode abrir o microfone, fiquem à vontade. Boa noite, tudo bem, pessoal? Eu sou de Passo Fundo, Rio Grande do Sul. Hoje à tarde eu comentei sobre um pagamento de um paciente, né, de facetas em resina, já pensando no meu salário. Aí, olha o que que aconteceu. Parcelou no cartão, se foi o lucro, né? E ainda por cima o paciente achou caro. Eu fiquei indignada. 4 horas de mocho, duas facetas em resinas e aí ainda me reclamou. Eu disse, mas aí sim, né? A gente chega, que nem um colega comentou, às vezes dá vontade de desistir, mas eu não desisto. É isso Desistir, aí, Ivan. desistir não é uma opção, né, Rosana? Não, Ali, não é. O negócio é erguer a cabeça e ir em frente. É isso mesmo. Tem uma frase, pessoal, que eu gosto muito, que é o seguinte: o faixa preta é aquele faixa branca que nunca desistiu, né? O faixa preta é aquela pessoa que começou lá de baixo e falou assim: eu vou até o fim. Então, se já pensou se o faixa branca tivesse desistido, ele não ia ser faixa preta. E assim, a gente está aqui num bate-papo informal antes de começar a revisão da aula 2, mas o que eu quero dizer para vocês é o seguinte: é, a gente não deve ter a ilusão de que, por exemplo, outras profissões não têm desafios semelhantes. A gente não deve ter a ilusão de que lidar com pessoas é uma coisa fácil, né? De que vender, de que passar valor e vender para uma pessoa é uma coisa fácil. Faz parte de todas as profissões. Então, todos esses desafios que a gente vive no nosso dia a dia de dentista, eles estão ligados a uma conexão que às vezes falta, que é o seguinte: durante a nossa formação, a gente foca muito na parte técnica. A gente foca muito em aprender a entregar técnica. Só que existe uma outra parte da nossa formação
que é como é que eu vou lidar com isso comercialmente? Ó, como é que eu pego essa técnica que eu aprendi, embalo e torno isso um negócio lucrativo? Isso aqui, pessoal, é outra coisa. É outra coisa. E realmente a gente não aprende isso na faculdade. E eu vou te falar que a terceira coisa, é o que a gente está conversando aqui na virada financeira, é justamente o que que eu faço com o dinheiro que entra no meu bolso. Então, veja o ciclo, né? Olha o ciclo. A gente entra na faculdade, aprende técnica. O que é uma técnica? É transformar um problema e entregar a solução. Pronto. Eu sou ortodontista. Hoje eu estou aqui no meu consultório, nesse exato momento, aqui em Portugal, são 11h07 da noite. Fiz ortodontia o dia todo. O que é que eu fiz? Entreguei ali um sorriso mais bonito para as pessoas. Beleza. Isso é técnica. Outra coisa é fazer o negócio funcionar. Fazer com que as pessoas conheçam o meu trabalho, me vejam na internet, tenha boca a boca para ela chegar, que ela seja bem recepcionada, que ela tenha uma boa experiência. Outra coisa é, tá bom, Alexandre, beleza. Você recebeu o pagamento. Tá bom. O que que você vai fazer com isso agora? É aí, pessoal, que muitos de nós, inocentemente, sem saber, claro, o desconhecimento, acaba pegando esse dinheiro e sem ter uma finalidade clara, sem ter uma organização, esse dinheiro, puf, some da nossa mão. Quando você vê, já foi. E aí passa um dia, passa um mês, passam 6 meses, passa um ano, passam 5 anos, 10 anos. Quando você olha para trás, caramba, não formei nada. E aí a própria odontologia ela começa a ser uma parceira meio ingrata. Então, hoje, na aula 2, aqui na revisão da aula 2, a nossa missão é o quê? Destrinchar os assuntos da aula teórica e eu quero escutar de vocês as dores, o que que vocês sentiram e quais são as dificuldades. Por favor, participem, tá? Lembrem-se, ser professor é assim online é uma tarefa um pouco às vezes solitária. Às vezes eu fico olhando só os nomezinhos assim, eu digo, meu Deus, eu queria tanto ver o rostinho deles, mas tá tudo bem, tá? É só um sentimento, um desabafo. Mas perguntem, fiquem à vontade. Por quê? Porque quando você pergunta e tira dúvida, eu tenho a oportunidade de te ajudar diretamente, que é isso que é uma mentoria. É te ajudar na sua dor específica. Beleza? Dito isso, quero saber de vocês. Me conta o que que vocês acharam aí da aula 2. Quais foram Ah, eu os estou com uma lista de sentimentos? perguntas aqui. Eu estou com uma lista de perguntas. Literalmente, né, Jaqueline? E eu tô chegando no hospital para fazer exame com a minha filha, mas estou aqui. Boa, vamos lá, vamos lá. Olha, primeiro que foi um susto, né? Eu fiz o dever de casa de imprimir o extrato do banco, ver a Peraí que tá falhando sua ligação, Jaqueline. Peço perdão. entrada do consultório e saída de geográfico. Eu fiz o dever de casa da saída do consultório, entrada, né, do consultório e as despesas do consultório, né? Despesas com o pessoal também, que foi assim, enorme. Eu fiquei muito preocupada também, a despesa, né? Eu não achava que eu gastava tanto. Tá picotando ainda ou tá dando para ouvir? Você tem entrando aqui no hospital? Melhorou um pouquinho agora. E aí, assim, eu fiquei um pouco perdida, porque quando eu comecei a puxar as despesas, né?
E apareceram algumas despesas que sempre existem na nossa vida, como o curso de inglês da minha filha, a terapia da minha filha, a minha empregada doméstica, o Uber que eu uso para trabalhar, a previdência privada que eu pago, o meu INSS que eu pago. E aonde que entram essas despesas? Eu coloquei elas, eu não sei se eu coloquei da maneira errada, eu coloquei elas como se fossem as minhas despesas pessoais. Mas são despesas fixas, porque todo mês eu pago o curso de inglês da minha filha, eu pago a empregada da minha casa, eu pago o meu INSS, eu pago a minha previdência privada. Então, assim, eu fiquei na dúvida, isso é minha despesa pessoal ou isso é... Que tipo de despesa? Como que eu vou dar o nome disso? E aí isso onerou bem, né? A minha saída. Isso onerou bem a saída da minha grana, entendeu? E eu sei que eu tenho que ter essa grana todo mês, Ó, além da do consultório. exatamente. Ó, excelente. Deixa eu falar para vocês. Vamos começar então. Aula 2 foi sobre organização financeira. Então vamos começar aqui pelo comecinho, certo? Na aula um, vou compartilhar a tela com vocês para a gente poder contextualizar. Vamos lá. Me conta aí se você está vendo minha tela. Todo mundo está vendo minha tela? Sim, Bom, na aula um, a gente falou sobre o que, pessoal? A gente falou sobre quais eram os erros que não fazem o dinheiro ficar no nosso bolso. Ok, a gente revisou isso. Na aula 2 da virada, a gente precisa entender o quê? A base da casa, né? Não se constrói uma vida tranquila se a base não estiver organizada. Então, o tema hoje é proteção, é entender o momento. E dentro desse pilar, o primeiro que eu quero abordar com vocês hoje, e aí eu quero começar a ter clareza aí do momento de todo mundo, é o seguinte: quando a gente escolheu ser dentista, a gente decidiu ser uma, sabe aquela coisa do ser e da alma, né? Os dois convivem ali dentro do corpo. E a gente decidiu ser duas pessoas. Quando a gente marcou ali, vou ser dentista, automaticamente você fez uma bipartição ali. Existe o eu dentista e o eu pessoa. Não importa se é CNPJ ou CPF, são duas pessoas. Então, me conta aqui, quem aqui separa as contas? Quem separa as contas? Alexandre, o que é separar as contas? É realmente ter uma conta onde cai o dinheiro do consultório e uma conta onde cai o dinheiro das suas despesas pessoais. Ó, Ró colocou aqui que não, Cassi sim. A Ró vai mudar. Boa, tô vendo aqui. Quem mais? Comenta para mim, por gentileza. cara, Alexandre, eu já tentei fazer isso na minha vida. E aí eu desisti a conta que eu abri do consultório. Por quê? Chegava a conta para pagar, eu não tinha dinheiro na minha conta corrente, eu ia lá e roubava do consultório. Aí eu pensei, para que ter duas contas se eu fico roubando uma para poder salvar a outra? Ó, vamos conversar sobre isso em instantes. Ana Paula, eu separo, eu separo. Roberta, não separo. Boa. Galera, é o seguinte. Jaque, presta atenção. Eu também já fiz isso. Eu também já tive o mesmo pensamento que você. Igual. Eu tinha uma conta histórica minha no Banco do Brasil, né? Agência 0017, lá de Ilhéus, sul da Bahia, que minha mãe abriu para mim quando eu estava ali saindo para fazer faculdade em Salvador. Fiquei com essa conta durante minha vida acadêmica e continuei com ela depois que eu me formei. E assim foi. Fui começando a viver profissionalmente e colocando tudo na mesma conta. Então,
O paciente me pagava uma restauração e daquela restauração eu já fazia supermercado. O paciente me pagava uma limpeza e daquela limpeza eu já botava gasolina no carro. Qual é o problema que isso gerava? O problema é que eu nunca tinha clareza. Primeiro, será que meu consultório está indo bem? Vamos raciocinar. Como é que a gente vai saber se o nosso negócio está indo bem se a gente não tem uma clareza sobre a saúde financeira dele? Se a gente não tem ali um local, ó, imagina aqui, ó, eu dentista, tá? Que é o local onde eu produzo dinheiro, se ele está no azul ou não. Então, essa é uma questão. Mesmo a gente fazendo planilhas de separadas, mesmo fazendo isso, confunde muito. Segundo, como é que eu sei se o eu, pessoa, está no caminho certo? Porque qual é o problema? O problema é começar a viver uma ilusão. E ela começa assim: fui para o consultório hoje e o cara pegou e colocou um alinhador comigo. Aí ele deu uma entrada boa. Oh, que beleza. Essa entrada caiu na minha conta. Eu só tenho uma conta. Eu olho para a conta e vejo dinheiro. Quando eu vejo dinheiro, eu penso, poxa, então eu posso realizar um sonho. Aí eu vou lá, realizo um sonho ou pago algumas contas. E depois, o que que acontece? Chega o boleto do alinhador. E aí eu olho para a conta e não tem nada. Você entendeu, pessoal? Começa a criar uma confusão que você não consegue discernir. Inteligência artificial instalada no celular. Já prometida os estudantes. Então, o que que acontece? Não se enganem, tá? Que esse é realmente o primeiro passo. Esse é o primeiro passo. Mas eu vi lá na comunidade hoje uma confusão muito grande acontecendo, e é isso que Jaque falou agora aqui também, que eu vou explicar para vocês como é que vocês vão superar essa situação do Alexandre. Mas eu fico roubando meu negócio porque eu preciso pagar minhas contas. É porque é o seguinte, pessoal, existe um tempo de transição. Se eu falar para vocês hoje assim, olha, amanhã você abre outra conta, já começa a fazer isso, que sexta-feira já está tudo certo. Não vai rolar. Não vai. A gente precisa, nesse processo de organização, respeitar um tempo de transição. Ter um pouquinho de paciência. É aquela coisa assim, ó. Comecei a me organizar. A partir de hoje, os pacientes começam a colocar o dinheiro nessa nova conta profissional. Beleza. Essa nova conta, ela vai começar a ser enchida. E vai levar um tempo para que você possa ter clareza absoluta daquele dinheiro é só do profissional e aquele outro dinheiro é só seu pessoal. Tudo bem, turma? Estão entendendo o que eu estou falando? Então, eu estou aqui para acalmá-las e dizer o seguinte: respeitem esse tempo. Tá tudo bem. Tá tudo bem. Ok? Deixa eu ver os comentários aqui. Em relação a isso, alguém tem alguma dúvida? Em relação a esse primeiro pilar, ficou alguma dúvida? Que você vai fazer em relação à conta? Ó, como é que eu faço? Eu sou pessoa jurídica. Eu tenho a clínica de radiologia no Brasil. E eu também sou pessoa física. No meu caso, o dinheiro do o paciente paga, vai lá fazer uma panorâmica, fez o Pix, vai cair na conta PJ. A minha conta PJ é no Banco Inter, banco online, não pago taxa nenhuma. Isso eu quero uma coisa que eu quero que vocês abram o olho também, viu?
quanto que você está pagando de taxa no seu banco. Ah, Alexandre, eu pago R$ 100. Beleza, no final do ano isso dá R$ 1.200, fora os juros que você perdeu. Já dá para pagar alguma coisa. Galera, não se paga taxa mais de banco, não. Tá bom? Não se paga. Então, aí eu tenho lá minha PJ no Banco Inter. O paciente fez uma panorâmica, pagou no Pix, cai na PJ. Aquilo ali, eu sei que não é meu. Aquilo ali é do meu consultório, certo? E tem uma pessoa física no Inter, que é ali que eu pago meu cartão de crédito, meu supermercado, escola de filho, essas coisas todas, enfim, que a gente vai utilizar na pessoa física. Essa é a estratégia que eu utilizo. Mas, Alexandre, eu não sou PJ. Não tem problema. Você vai abrir, vai usar a sua conta da pessoa física normal e vai abrir uma outra pessoa física também, no Nubank, em algum lugar que, Banco Inter, em algum banco que não cobre taxa, e aquela conta você vai deixar para o paciente pagar ali. Entendeu, turma? É a mesma coisa. Combinado? Essa é a fórmula. Dúvidas? Ó, Rosana botou, uso Nubank. Cássio botou aqui, ó, uso Stone, porque a maquininha vem junto, não paga nada. É PJ. Beleza, tá tudo bem. Ok? Mas aí, Deixa eu falar em relação agora com vocês sobre, sobre esse segundo pilar aqui, que é o seguinte. É, na grande maioria dos casos, pessoal, e eu vi nas conversas hoje na comunidade também, o grande vilão da vida financeira da gente é o nosso orçamento e o nosso padrão de vida em casa, tá? Então, o que que acontece com muita frequência? Quando o nosso gasto pessoal ele não está com controle, o que que a gente faz? Automaticamente, preciso ganhar mais no consultório. E aí, a gente força a barra do nosso negócio, do nosso consultório, para que ele banque aquele padrão de vida que a gente quer. E quando ele não banca e quando ele oscila, a culpa é do consultório. Durante muitos anos, eu queria viver coisas, e eu não estou falando que assim, que é por gastar, por ostentação, não é isso. São coisinhas do dia a dia. Se você vai ali, ó, 50, 100, 150, 200, uma coisinha ali, um lanchinho aqui, daqui a pouco, quando você vai ver, fala, meu Deus, velho, como foi que eu fiz tanto Pix para isso? E aí, quando você olha, você começa a pensar assim: poxa, peraí, meu, meu consultório, ele tem mesmo condições de me pagar isso? Porque às vezes o consultório não tem condição de pagar isso. Eu vou te dar um exemplo do que eu vivo hoje, tá bom? Hoje, como é a minha vida financeira sendo dentista? Eu estou aqui nesse exato momento, em Portugal, 11h25 da noite. Eu tenho uma clínica em Braga, norte de Portugal. Essa clínica, ela é PJ, certo? Como é que eu vivo hoje? Eu também tenho uma conta pessoa física. Aqui na clínica, eu ganho de duas maneiras. Pega essa, pessoal. Pega essa, porque dá certo. Anota isso aí. Você pode até
falar assim: ah, Alexandre, mas meu caso vai ser difícil, mas no meu caso não vai dar certo. Respeita o seu tempo, mas se você fizer isso, eu te garanto que você vai ter muito, muito, muito mais organização financeira. Que é o seguinte: na minha clínica, eu tiro dinheiro de duas maneiras, certo? Eu tiro dinheiro de duas maneiras. Eu tiro dinheiro pela minha produção como ortodontista, ok? Eu tiro uma porcentagem do que eu produzo como ortodontista. Na minha clínica, quanto que eu levo para casa da minha porcentagem? 30%. Da minha clínica, eu levo para casa 30% do que eu produzo. Beleza. Esse é um modelo. Existe outro modelo de retiradas que eu faço aqui, que é uma participação do lucro quando a clínica tem lucro, tá? Quando a clínica tem lucro, que eu olho para o caixa da clínica e vejo, olha, eu posso pegar alguma coisa e a clínica não vai sentir falta. Aí eu tiro. Beleza? O que eu quero que vocês entendam? Eu até imagino o que está passando na cabecinha de vocês aí. Mas o que é que eu quero que vocês entendam? Se você faz isso, você começa a ter uma média ali das suas retiradas como clínico. Eu tenho uma média das retiradas como ortodontista. Eu tiro, sei lá, vamos botar um número aqui, 10. Eu sempre tenho que viver abaixo disso. Se você tira um prolabore fixo, né? Se você tira um prolabore fixo, que eu posso também me pagar um prolabore. Tipo, eu não vou tirar porcentagem, eu vou tirar um prolabore fixo. O prolabore, Alexandre, eu tenho uma maior dificuldade de definir um prolabore para mim. Eu não faço ideia de como fazer isso. Pensa o seguinte: se você fosse contratar um dentista para fazer exatamente o que você faz, quanto você pagaria para ele? Todo mês. Eu tenho meu consultório e eu quero contratar um dentista para fazer exatamente o que eu faço. Quanto que eu pagaria? Aí eu sei que você pode estar pensando também, Alexandre, mas eu não pagaria o que eu ganho, porque eu sou o dono. Mas lembra que o consultório vai ficar com dinheiro que também é seu. Turma, o que eu estou falando aqui está embolando mais vocês ou está clareando? Tá tudo bem? Hora da interação. Liguem os microfones e falem comigo, para eu poder não me sentir viajando aqui na maionese. Eu não entendi muito bem. Tu tira 30% do teu lucro, é isso? Tiro 30% da minha produção. Se a manutenção é R$ 200, 3 vezes 2, 6. Eu recebo Mas daí 60. aonde tu guarda esse dinheiro? Ah, eu tiro uma vez por mês. Deu para entender? Sim. Então, Mas vamos lá. eu tô Pode falar. tirando assim, se entrou R$ 200 agora, eu devo tirar 30% todo dia. Quando entra? Imagine só, ó, hoje eu fiz ortodontia aqui no consultório, certo? Atendi 10 pacientes. Aí digamos que cada paciente pagou R$ 200. Entrou no caixa da clínica 2.000, correto? Eu pego esse dinheiro? Não, não pego. Esse dinheiro não é meu, é da clínica. E aí, no outro dia, entra outro dinheiro. No outro dia, entra outro dinheiro. Esse dinheiro não é meu. Por quê? Eu me considero um funcionário da minha clínica. Eu me considero uma pessoa que trabalha num negócio. O detalhe é que eu fundei o negócio. Aí, no dia que eu vou pagar a secretária, eu pego, pago a secretária, que ela ganha um salário fixo, mais uma bonificaçãozinha lá, PAN.
E aí eu olho e falo assim, quanto que eu faturei baseado nesses 30%? Que é um modelo, tá? É um modelo. Você pode definir um prolabore fixo também. Ah, eu faturei 10 mil. Pronto. Nesse dia, eu transfiro 10 mil. Ah, eu faturei 8 mil. Eu faturei 12 mil. Só que tem um detalhe. Para quem está começando, e aí eu recomendo muito que vocês pensem assim, para quem está começando, o ideal é você se sentir um funcionário do seu próprio consultório e imaginar um salário fixo, igual a secretária. A secretária não ganha o mesmo todo mês? Te dá um teto. Fala assim, velho, eu vou viver aqui com 7 mil, com 5 mil. E aí, quando você dá um teto, em casa, você sabe a hora que você tem que parar de gastar. Alexandre, Opa, dá licença. Eu acho que ela tá pensando que esses 30% você guarda, mas esses 30% é para você se manter no mês, não é isso? E você exatamente, guarda uma parte se sobrar. exatamente, exatamente, exatamente. Posso tirar Esse uma trinta dúvida? por cento é para pagar as contas domésticas, digamos assim, tá? E o restante é, que você guardou, que sobrou, você coloca em que conta? Além do que você retira 30%, em cima do seu lucro que você viu que sobrou. Vamos lá. Aí, digamos, ó, entrou na conta da clínica, o dinheiro está todo na conta do consultório, Sim, beleza? Final do mês, das duas, uma. Ou eu pego e tiro 30%, ou eu falo, meu salário fixo é 8 mil, transfiro para mim 8 mil e vou viver com aquilo. Combinado? Boa. sim, O restante do dinheiro fica no consultório, os 70%, certo? Dos certo. 70%, eu vou pagar o quê? Despesas fixas do consultório, despesas variáveis do consultório, funcionário, material, laboratório, tudo. E lá na conta do consultório, no final, eu vou ficar de olho para ver se vai sobrar dinheiro ou não. Por quê? Sobrou. E sobrou, e Sobrou, aí? sobrou dinheiro. Sobrou o primeiro mês. Sobrou Aí um montante considerável. O que que você vai sobrou. fazer? Beleza. Aí a gente já está entrando no outro pilar, que é a pergunta que você tem que se fazer. Tem um montante considerável no consultório. Pergunta número um. Eu tenho reserva de emergência do consultório? Essa reserva de emergência, você disse que ela deveria estar onde, se não nessa conta? Em uma outra conta? Não, vai ficar na conta do consultório, só que você vai Junto guardar. que você recebe. Exatamente. Só que, por exemplo, você é PJ ou PF? PF. Pessoa física, não é isso? Isso, isso. Pronto. Você tem as contas separadas? Não. É por Ok, isso que eu estou tentando entender. Onde é que pronto, eu vou colocar o dentro do meu lucro sobrou? pronto. Já Vamos fiz a montar minha seu caso retirada. então aqui. Vamos montar seu caso aqui. Hoje, sua conta pessoa física é em que banco? É uma cooperativa, Sicoob. Sicoob, pronto. Aí você abre, por exemplo, uma conta no Nubank, ok? Amanhã. Sim, sim. Você prefere que sua conta PJ ou PJ profissional seja no Sicoob ou no Nubank? Vamos deixar ela onde está, no Sicoob. Vamos manter Pronto. essa que já é mais antiga, no Sicoob. Vai deixar a conta profissional no Sicoob, não é isso? Isso, é. E a minha conta Beleza. pessoal vamos para o Nubank. Ok, pronto, já separou. Todo paciente vai pagar no Sicoob. Uma vez por Sim, mês, você vai pegar e vai transferir para o Nubank. sim. Lá no Sicoob, Em você cima vai do meu guardar livro caixa, certo? Eu vou seu lá no meu livro. livro caixa e vejo Uhum. quanto que eu faturei no mês, porque teoricamente a minha conta do Sicoob já vai ter um montante do mês anterior. Então eu não posso tirar o meu valor de porcentagem em cima do valor que existe na conta. Não é isso? Eu tenho Não, que fazer, é da sua produção, né? então, do meu livro caixa, isso, não é isso? Isso, Retirei exatamente. lá 10%, guardei lá no Nubank.
Aí você vai pegar 30% para tirar para sua vida pessoal, ou vai pegar e vai colocar, vai te dar um teto de ganho no seu consultório. Combinado? Sim, sim, combinado. Primeira coisa que você tem que fazer é, depois disso, é ver, meu consultório tem reserva de emergência? Por quê? Porque se der uma ruim, se eu não puder trabalhar, eu preciso manter a porta aberta. O nome dessa reserva, pessoal, é Open Doors, né? Portas abertas. Hoje aqui, eu tenho funcionários, eu tenho aluguel, eu tenho um monte de coisa. Digamos que aconteça uma zebra e a pandemia volte. A gente precisa ter reserva de emergência. Ou amanhã eu tropeço na rua e meu dedinho mindinho torce e eu preciso engessar o braço. Quem vai pagar Aconteceu as comigo contas? isso. Me Essa machuquei, reserva, caí de bicicleta, tive que trabalhar assim, ruim. essa reserva de emergência, eu que estipulo um valor, tipo, eu quero que minha reserva de emergência seja 40 mil. E quando minha Excelente conta de pergunta. consultório, e quando minha conta do consultório chegar nesses 40 mil mais 30 mil, fechou 70, aí eu começo a saber, minha reserva de emergência está de 40 mil, porque eu estabeleci esse valor, mas eu tenho 30 mil, entre aspas, sobrando, porque eu já quitei as contas do mês. Aí esses 30 mil, eu posso fazer uma nova retirada, e que seria a sua segunda retirada, que você deu o exemplo aí, de, sei lá, 10% desses 30 mil que está sobrando, entre aspas, paguei as minhas contas do mês, tenho meu fundo de reserva de 40 mil e ainda tenho 30 mil. Eu vou tirar 10% desses 30 mil. Eu faço o que com isso? Eu jogo aonde? E você joga na sua conta pessoal ou no investimento aonde você desejar, entendeu? Ah, entendi. Tá, Aí tá. porque como você é dono, entendeu, galera? A conversa que a gente está tendo aqui, isso aqui é um estudo de caso. Isso é a Agora eu mentoria entendi. acontecendo ao mesmo tempo. É isso que eu quero que aconteça, entendeu? Uhum, Então, uhum. assim, Então, eu posso decidir onde que eu quero, ou se eu deixo na minha exato, conta pessoal e tenho a minha consciência de controlar aquilo ali, porque eu tenho um extra, ou eu posso jogar em algum investimento que eu posso criar. Tipo, eu sei exatamente. que eu tenho um fundo de investimento, eu jogo ali. Perfeito. Ou vou te dar uma outra sugestão ainda. Você pode Hum, refletir sobre meu consultório, já que o dinheiro está na conta do consultório, eu preciso fazer algum investimento nele para ele crescer mais? uhum, Ó, você já tem reserva de emergência, você tem uma conta na conta do consultório para um fluxo, e aí você ainda tem agora a opção de, poxa, preciso comprar algum equipamento? eu Preciso posso fazer alguma crescer, reforma? Você pode usar esse recurso, entendeu? sim. Então, em nenhuma hipótese é criado tipo uma terceira conta para essa segunda retirada. Ou a gente joga no Aí, investimento ou vem para minha pessoal. agora você deu o pulo do gato. Por quê? Porque dentro da metodologia que eu ensino, o certo é ter três contas. A A gente terceira vai conta. falar isso, a gente vai falar isso Porque no domingo. na minha cabeça, eu criaria uma terceira conta para essas retiradas de possibilidades que são criadas por algum motivo. Porque dentro do método do DTI, como é que eu trabalho? Três contas, certo? Uhum, Um é uhum, pessoal, uhum. um é profissional e a outra é uma conta de patrimônio. Essa conta, o dinheiro só entra e nunca sai. Nunca sai. Uhum, Nunca sai. entendi. É o Chegou na dinheiro hora que de você vai fazer. colocar os seus, no mínimo, lá 10%, E vou e esquecer que assim, ela existe. e você coloca ali, e aquela parada é uma conta de uma via só. Uhum, Entra, e você esquece aquela parada ali, porque senão a gente nunca junta dinheiro, entendeu? uhum. E Tudo bem, galera? para É inteligente. aposentadoria, Opa, espera que É embolou um pouquinho inteligente. aí. É inteligente se a gente pensar assim, essa conta que só tem uma via, ela foi criada, a terceira conta, e eu vou colocando ali como se fosse um cofrinho. Depois que eu estipular, quando ela chegar em 400 mil, eu pego aqueles 400 mil e faço um investimento? Ou é interessante eu fazer o investimento de pouquinho em pouquinho? De pouquinho em pouquinho Ah, sempre, a vida toda. sempre? Tá. É. e assim, e o que tu me sugere para a gente se aposentar? Algum um lucro para aposentadoria? Não sei. Repete porque eu não peguei a pergunta.
para se aposentar, assim, para guardar para aposentadoria, qual a tua ideia? Pronto. Na aula 3 Porque que é me amanhã. falaram para guardar, para pagar um consórcio, para guardar dinheiro, ou fazer uma privada, uma previdência privada. Mas não sei se é a melhor opção. Não, Deus me livre, esquece isso. Esquece isso. Ó, quem te ofereceu isso ou vende consórcio ou vende previdência privada, tá? Então, assim, ó, consórcio nunca foi investimento, tá? Nunca foi. E é engraçado que nas propagandas de consórcio aparece assim: consórcio é investimento. Invista num consórcio. Galera, pensa assim, ó, tudo que a gente está falando aqui é para a gente não pagar taxa para ninguém. É para a gente pegar e colocar dinheiro no nosso bolso. Ok? Quando você pega uma porcentagem do que você paga e paga uma instituição financeira para ter um dinheiro para comprar alguma coisa, isso não é investimento. Certo? Consórcio não é. Consórcio é um meio de ter uma coisa que você não tem dinheiro para ter. Comprar um carro, no caso. Estou pagando um para me trocar de carro. Pronto. Então quer dizer que você, na verdade, não tem ainda o dinheiro para comprar aquele carro. E Não, daí você, estou fazendo consórcio. aí você, em vez. Olha o pensamento. Então, eu já fiz consórcio também, tá? Eu fiz um consórcio, demorei. O cara me vendeu assim: Alexandre, é o seguinte. Você vai fazer esse consórcio. Eu queria tirar um HB20 sedã cinza para minha esposa. Era meu sonho, que ela amava aquele carro. E aí eu falei, já sei. Tenho dinheiro? Não, não tenho dinheiro. Aí o cara falou, não, velho, faz um consórcio. Aí eu fiz o consórcio. Velho, se você der lance tal, você tira na certeza. Foram 18 meses tentando dar o lance certo e sempre alguém dava um lance maior que eu. E eu tentando tirar o carro, tentando tirar o carro. E ela reclamando que não tinha o carro. Imagine. Ó, eu fiz o consórcio para É o que comprar está o carro. acontecendo comigo. E eu queria dar o lance. Não conseguia. E ela reclamando, mas, poxa, velho, mas eu tô andando aqui, a gente tá com carro só, não sei o quê. Se eu tivesse pego o dinheiro que eu já tinha para dar do lance e juntado e falado assim, velho, eu não tenho dinheiro. E juntar devagarzinho e de repente comprado um carro seminovo, que era o que eu podia, eu não teria pago juros, não teria pago taxa e teria sido muito mais verdadeiro comigo. Entendeu, turma? Entende? Alexandre, Opa, pode falar. eu vou voltar lá na minha questão. Estou É aqui à porque sua assim, disposição. a gente sabe que banco ele sempre dificulta muitas coisas para a gente, só facilita um lado dele e apresenta aquilo para a gente como se aquilo fosse uma joia, né? Uhum. Você dá um exemplo da regra de ouro, que é a gente colocar o dinheiro no Tesouro Selic. Só que como que você consegue ter acesso a isso se o banco não te abre isso? A gente conversa com o gerente, a gente conversa e eles não abrem essa possibilidade para a gente. Como é que a gente chega num investimento desse se a gente não tem um caminho para, assim, se a gente não tem a ponte para poder chegar ali? As pessoas não te oferecem isso. Perfeito, perfeito. Eu tenho um amigo que é gerente. Eu dei risada aqui por causa que eu lembrei dele, tá? Só que ele é um gerente, ele surfa comigo. Ele é surfista. Então ele é um gerente tranquilo também. E ele me disse assim, velho, eu vou sair do banco. Aí eu falei, por quê, cara? Ele trabalha na Caixa. Brother, você não acredita na pressão que eu passo lá dentro. Falei, me conte aí um pouquinho. Meu irmão, eu tenho meta para bater, que eu tenho que empurrar. É, sabe aqueles financiamentos, crédito consignado para velhinho? Olha, a gente reclama da odontologia, veja o que o gerente passa. Eu tenho uma meta mensal de empurrar crédito consignado para os velhinhos. Eu tenho que dizer que aquela parada é boa. Eu tenho que induzir o cara a se endividar quando ele não precisa.
Meu irmão, eu comecei a tomar remédio calmante para dormir de noite de remorso que eu fico. Aí eu cheguei para o meu supervisor e aí eu falei para ele assim: rapaz, eu não acho isso certo, não. Velho, a Caixa não precisa de dinheiro, não. A gente, sabe, isso não é certo. A gente está prejudicando a vida de pessoas. Aí, você sabe o que o meu supervisor falou? Ele me disse: tudo bem, se você não quer subir na carreira, você me avisa agora, porque você volta para o Caixa e eu boto outra pessoa para fazer esse trabalho para você. Só que se eu cair, aí ele falou, se eu cair de nível, aí eu vou levar menos dinheiro para minha casa. Aí quem fala, quem reclama é o supermercado em casa. Olha o dilema. Então, eu contei essa história para vocês para dizer o seguinte: o gerente é um ser humano como nós. É um cara gente boa, com família, sabe, cheio de sonhos, um trabalhador, mas ele não trabalha para a gente. Ele trabalha para o banco, tá? Ele trabalha para o banco e o banco não tem coração, o banco tem cofre. Ou seja, tudo que vier do banco de indicação, você abre os dois, bem arregaladão. E pensa o seguinte: os melhores investimentos eles não vão lhe oferecer. Porém, o Tesouro Selic ele é super acessível. Lá nos investimentos, dependendo do banco, você vai ter ele. Por exemplo, no Nubank você Como é que é o desconta nome? Tesouro? Selic, Ah, tá? Mas ele é bom para reserva de emergência, mas não é bom para o longo prazo. Tesouro Selic não é para o longo prazo, tá, pessoal? A gente vai falar sobre isso domingo. Domingo. Eu vou começar a falar sobre isso amanhã na aula gravada, que é a aula de investimentos, aula de construção do futuro. Mas no nosso encontro de domingo, aí vocês podem descer aí as dúvidas sobre investimentos, que a gente vai falar sobre nomes. Então, no domingo, você vai meio que nos direcionar no caminho de investimento. E aí a gente Exatamente. vai começar a fazer, pessoal, cada um pessoalmente vai começar a fazer o seu estudo de onde que pode ser mais viável para você, dentro da sua Dentro, realidade. obviamente que eu não vou ter tempo suficiente para me aprofundar. Por quê? Porque isso, Sim, imagina, né? Mas a mas vai gente dar vai uma falar luz do sobre que é investimentos, possível. sobre tipos, tudo direitinho. Tá. Tá certo? Obrigada. Tá, obrigada. Consegui te ajudar? Isso é muito. Eu vou amanhã para aula com a mente muito mais aberta em cima das dúvidas que estavam existindo. Agora não tem mais. Então já ficou mais fácil. Boa, boa. Deixa eu ver só os E comentários aqui, galera. e a aposentadoria, o que que tu me fala? Posso tirar uma dúvida? Pode, claro, Thalita. Já volto aí na aposentadoria. Tá. Essa terceira conta, né, que seria do investimento, então o dinheiro vai sair lá da conta consultório. Exatamente. Aí, para conta patrimônio, que eu chamo, Certo. qualquer dinheiro ele vai para aquela conta, você entendeu? Tipo assim, se a minha meta é juntar no mês X, seja da pessoal, seja da consultório, se eu puder tirar, eu vou tirar para poder alimentar aquele objetivo, Entendi. entendeu? Certo. Então, o grande lance é ir dinheiro para lá e não sair mais, Ok, obrigada. tá bom? Certinho, obrigada. Pessoal, outra coisa que eu queria compartilhar com vocês é aquilo que a gente já vem conversando, que é o seguinte, ó, 68% dos colegas aqui na virada têm dívidas, certo? O que eu quero dizer para vocês? As dívidas, você começa a matar suas dívidas quando você entende por que você fez dívidas. O que te botou nelas? Por que você assinou o contrato? Por que você assinou o consórcio? Por que você assinou o financiamento? Por que você passou o cartão naquela hora? Tá? A dívida ela surge de uma ação da gente, de uma ação. Nós agimos. Quando eu tinha minhas dívidas descontroladas,
No meu caso, nunca foi por falta de dinheiro, nem falta de trabalho. No meu caso, foi simplesmente ansiedade de ter coisas que eu não tinha dinheiro para ter. Era um afago que eu me fazia, era uma sensação de conforto, tipo assim, velho, poxa, trabalho tanto, né? Meu carro já tem aí, ó, 100 mil quilômetros, preciso trocar de carro. E aí você pensa, pô, mas o carro tá novo. Hoje, minha história com o carro foi a seguinte: meu, eu tinha o sonho de ter um Fiat Idea quando meu primeiro filho, não, quando eu comecei a trabalhar, fiz um financiamento para ter um Fiat Idea. Aí na época eu paguei ele R$ 32.000, financiado, tá? Devo ter pago lá uns 60 no final. Depois, 2 anos depois, eu falei, não, o Idea não é mais suficiente para mim, porque agora minha vida melhorou. O consultório tinha melhorado. Agora eu vou comprar um Kia Sportage. Comprei o Kia Sportage, 76 mil. Ó, brincadeira, vai aumentando. Aí você me pergunta, Alexandre, você tinha dinheiro por 76? Não, não tinha. O que que eu fiz? Vendi o Ideia. Só que olhe como a gente vai perdendo dinheiro no caminho, pessoal. O preço do Ideia era 32. Comprei ele com juros, devo ter pago uns 50, 60. Quando eu vendi, compraram ele por 17. Perdi também. Aí dei entrada de 17 mil, porque queria ter um Kia Sportage. No final das contas, devo ter pago cento e tantos mil nesse Kia Sportage. Tinha dinheiro no banco? Não, mas tinha um Kia Sportage na garagem. Então, sempre ia para o consultório com a sensação de que meu negócio poderia estar rendendo mais, que eu podia trabalhar mais, que não sei o quê. Por quê? Porque minhas ações me levaram àquela situação. Fora viagem, fora cartão de crédito, fora dividir em 10 vezes tudo, fora amontoar tudo. Aí eu comecei a pensar assim, velho, para que eu estou fazendo isso com minha vida? E literalmente liguei o Exploda-se e falei, a partir de hoje, eu não vou ser mais um cara com dívidas. Galera, guardem isso no coração. Na vida, a gente não é nada. Nós estamos. Na vida, escreve isso nos comentários aí para você guardar no seu coração. Na vida, a gente não é nada. Nós estamos. Se você hoje tem dívidas, você está com dívidas. Amanhã você vai ser uma pessoa com patrimônio. Basta virar a chave. Nunca digam a um filho, menino, você é desorganizado. Não fala isso. Porque senão você está dizendo assim, ó, batendo na testa dele, dizendo assim, você é desorganizado. Como é que ele vai se organizar se os pais estão dizendo que ele é desorganizado? Ele vai dizer, velho, as pessoas que eu mais amo no mundo me dizem que eu sou assim, então eu sou assim. Ou seja, todo mundo é capaz de mudar. Então, eu quero que nessa virada vocês acreditem nisso. Alexandre, eu tenho dívida. Beleza. A partir de hoje, você vai começar a virar esse jogo. É daqui para amanhã? Não é, galera. Não é. Mas dá Mas, tempo ainda. claro. E outra coisa, não tem plano B. Sabe por quê? Porque essa vida é tão curta que a gente tem que fazer por valer. Todo dia eu acordo, agradeço a Deus, faço um checklist no meu corpo, dedinho do pé funcionando, dedinho da mão funcionando, olho enxergando. Digo, graças a Deus, meu pai, mais um dia. Vou ser feliz nessa parada porque eu não sei até quando. Vou dizer te amo, vou beijar meus filhos, eu vou curtir, e vou trabalhar pra cacete também, vou. Mas eu não vou ser o cara que vai pegar meu suor e dar de presente para os outros. Os outros que eu falo é banco, financeiro, essas coisas. Entendeu, turma? Só que isso é uma decisão que eu quero que vocês tomem também.
Combinado? Ó, já que botou aqui, eu ainda tenho dúvida. Como eu não vou retirar o dinheiro da minha conta profissional se não tenho dinheiro para pagar uma despesa pessoal? Jaqueline, é a transição. O primeiro passo da transição é separar as contas. Vai ficar embolado no início? Vai. Isso pode levar alguns meses ainda? Pode. Só que na sua mente de empreendedora, você tem que ter a seguinte consciência: eu preciso me tornar mais profissional. Para isso, eu não posso ter uma conta só. O profissional, ele tem duas contas. Pronto. Bota isso na cabeça e segue em frente. Coloca o dinheiro do paciente todo numa conta só e respeita a transição. Mas, galera, ó, veja bem, às vezes, o maior desafio da gente é isso aqui, ó. Viver um degrauzinho abaixo do que a gente poderia viver. Alexandre, você poderia hoje viver e ter coisas dentro do seu padrão de vida? Poderia. Mas hoje eu fico tranquilo em dizer, velho, não, isso não agora. Não. Aquilo que a gente conversou na aula, não. Por quê? Porque nada é mais sagrado hoje do que eu viver abaixo do que eu poderia viver. E ver meu dinheirinho Já só. estou melhorando. Já a minha unha eu vou fazer. Ó, veja bem, você fez esse comentário lá na comunidade, né? Minha esposa viu, viu? Minha esposa viu. Aí ela falou assim: não, diga a ela para não deixar de fazer unha, pelo amor de Deus. Aí eu falei assim: não, claro, a pessoa tem que estar bonita, a pessoa tem que estar arrumada, cuidada. Eu digo exatamente. Então, assim, dentro, galera, guarda isso. Eu não falo aqui de escassez. Não falo de escassez. Eu quero que vocês fiquem chiques, arrumadas, com cabelo bonito e vão para o consultório, porque uma coisa é você ter uma vida simples. Outra coisa é ser simplório, sabe? É diferente. Uma coisa é você fazer boas escolhas para fazer a unha. Outra coisa é você não se cuidar. Não é isso, né? Não é isso. São escolhas, escolhas. Faça a sua unha. Minha esposa falou, fale com ela. Se você não falar, Não, é que beleza? na verdade o dinheiro vai em juros, né? Quanto dinheiro vai em juros, né? Besteira que a gente gasta. Entendeu, pessoal? Entendeu? É isso. Então, a gente precisa viver um degrauzinho abaixo. Se você poderia viver com 10 mil, viva com 8, 8.500. Busca aí, não passa do 9. Por quê? Porque é essa gordura que vai fazer com que você tenha a possibilidade de pagar dívidas mais rápido. Vai fazer com que você tenha a possibilidade de fazer sua reserva de emergência. Vai fazer com que você tenha a possibilidade de poder investir mais. Ou mesmo, se você já estiver guardando seu dinheiro para o futuro, de realizar um sonho, uma viagem, um jantarzinho com a esposa, com o esposo. Entendeu? É essa gordura que faz com que a gente saia do empatado, né? Ei, Alexandre, eu ganho 10 e gasto 10. É certinho, rapaz. Parece até mágica. Não é. Você vai gastando até o limite. E tem uma galera que passa do limite. Então, vive sempre um pouquinho abaixo. E aí, o exercício aí é dizer não, tá? Dizer não. Bom, para descobrir isso, a gente tem o exercício aqui também dos extratos, né? De marcar as contas. O Prolabore, que é aquele salário, parte do pressuposto de que você é um funcionário da clínica. Guardem isso no coração. Ó, vocês, o lance de fazer a virada financeira e andar comigo é que rola uma maldição aí, que é o seguinte.
vocês começam a ouvir minha voz, sabe? Eu entro no cérebro de vocês. E aí, dentro do seu cérebro, vai ter um cara dizendo assim, ó, você é o funcionário do seu consultório. Você montou essa parada, mas essa parada é maior que você. Se você não se sentir um funcionário, você vai quebrar seu consultório. Você é um funcionário. Lembra, o dinheiro todo é seu, fica tranquilo. Mas se você não fizer isso, a coisa não vai funcionar certo. Entendeu, turma? Pronto. Lancei aí, tá dentro do cérebro de todo mundo, tá? E aí você vai definir um valor e falar assim, qual é o valor que todo mês o meu consultório consegue me pagar? Meu consultório consegue me pagar todo mês 10 mil? Consegue. E ainda sobra dinheiro. Tá. Então, tá tranquilo, tá pacífico de eu tirar esse dinheiro todo mês? Tá, beleza. Plano B. Meu consultório todo mês consegue me pagar 10 mil? Ah, Alexandre, 10 mil só se no mês que você instalar um monte de aparelho e tal, aí dá. Mas sendo bem honesto, eu só te consigo te pagar 5 mil. Todo mês é 5 mil. Então, velho, das duas, uma. E aí eu quero, veja a beleza da profissão da gente. A beleza da profissão da gente. Tirando os colegas que são funcionários públicos e que têm um teto de ganho estabelecido, né? Os colegas que são funcionários públicos têm um teto de ganho. Ou seja, vai ganhar ali 10 mil todo mês. Isso é bom por um lado, porque gera uma segurança de receita, mas é ruim para o outro, porque você pode trabalhar muito e não consegue ganhar mais. Certo? Tudo tem o bônus e o ônus. Para os empreendedores que montaram um consultório, você no consultório, todos os dias, você tem que entender que você está cuidando do seu negócio. É faca na caveira, amigo. Montou um consultório, foi-se o tempo onde a coisa vai rolar numa boa. Você tem que ir lá e fazer acontecer. Para quê? Para conseguir aumentar a sua renda. Alexandre, como é que eu faço isso? Isso é um outro caminho que a gente precisa. Esse é negócios, isso é uma outra conversa. Mas se você hoje tem um padrão de ganhos dentro do seu consultório e você não consegue aumentar, a reflexão que eu deixo com vocês é: por que que não aumenta? O que está acontecendo? Você está colocando energia no seu consultório? Você está fazendo atividades para que ele renda mais? Você está aprendendo sobre vendas? Você está aprendendo sobre captação? Você está aprendendo sobre finanças do consultório? Não, Alexandre, eu só vou para lá para trabalhar. Pronto. Temos um parafusinho para apertar aí. Entendeu, turma? Não quero entrar nesse mérito, mas a nossa profissão, ela nos permite batalhar para ganhar mais dentro do consultório. Ok? E é com esse ganhar mais que a gente pode escalar também nossos ganhos na vida pessoal. Tudo bem? Reserva de emergência. Turma, eu dei o exemplo na aula passada sobre o que aconteceu em janeiro lá na minha clínica de radiologia, que o sensor queimou e custou quase 50 mil. É vital nas nossas vidas que a gente forme reserva de emergência, que a gente consiga juntar dinheiro e guardar para ter uma reserva. Porque os imprevistos, eles vão acontecer, a gente só não sabe quando, mas eles vão. E quando a gente não tem reserva, a gente não consegue consertar uma coisa que quebra, a gente não consegue demitir um funcionário porque tem medo da rescisão, né? A gente não dorme num mês mais fraco que tem
pouco fluxo de paciente. Porque imagine, ó, fevereiro, carnaval, férias, todo mundo está fora da cidade. E é um mês complicado. Alexandre, nesse mês eu não vou conseguir tirar o meu Prolabore inteiro. Beleza. A reserva de emergência serve para isso. Deu para entender, galera? Você tira um pouquinho da reserva, depois monta de novo. E aí você continua com o seu ganho ali, ó. É para isso que serve reserva. Alexandre, quanto eu preciso ter de reserva? Você precisa ter 6 meses dos seus gastos fixos, pelo menos, no consultório. 6 meses dos gastos fixos. Não vai ser esse mês. Ok? Alexandre, isso aí pode demorar de eu montar. Pode. Mas você tem que começar. A cada real que você junta, mais tranquilo você fica. Tudo bem? E ela precisa ter o quê? Precisa ter liquidez. Não vai colocar em lugares que você não consegue tirar o dinheiro. Turma, até aqui, tá tudo bem? Tudo bem? Coloca aí Sim. para mim. Posso falar? Posso Ó, perguntar? claro, pode. Essa reserva aí que você falou que eu preciso ter na minha mente, que para poder eu considerar que eu tenho uma reserva, eu tenho que ter 6 meses do meu ganho fixo, né? Média em média de cada mês, né? Tem que juntar 6 meses. Essa reserva pode ficar na minha conta do consultório Você vai ou não? colocar. Não. Você vai colocar anexo à sua conta do consultório. Você vai buscar algum investimento que você possa tirar qualquer dia. Você vai Que chegar não no é aquela banco. terceira conta que ela é só de mão única. Eu Não, teria que não. ter uma outra, Não. Dentro da uma sua outra. conta profissional, Ah, dentro da sua conta profissional, você vai olhar ali e vai procurar. Você é pessoa física, não é isso? é, Se tem o Tesouro Selic ou sim. se tem algum Ah, tipo de CDB com liquidez diária, então eu entro em investimentos aí. porque a reserva de emergências você já vai colocar num investimentozinho, Ah, entendi, então. Tá. entendeu? Já, Já já vai fechou colocar. meu raciocínio. Show. Aham. Tá bom? E a aposentadoria, como é que faz aí? É guardar Aposentadoria, dinheiro também, assim? ó, aposentadoria é o seguinte, aposentadoria a gente tem que raciocinar que é para falar a partir de amanhã, que é construção de futuro, mas vamos antecipar aqui. Aposentadoria, qual é o ideal? Primeiro, a gente entender, e aqui é uma parte mais conceitual, tá certo? Já estou dando spoiler. Como é que eu vejo a aposentadoria? Toda vez que eu junto dinheiro, eu estou me aposentando aos poucos. Não existe, assim, na minha cabeça, o belo dia da aposentadoria. Tipo, parei, acabou. Se eu fizer isso, eu morro, porque eu adoro trabalhar. Eu amo trabalhar. Baseado nisso, eu trabalho com 3 pilares, né, na minha cabeça. Primeiro, eu quero cuidar de mim para poder continuar trabalhando e tendo a minha renda ativa o maior tempo possível. Primeira coisa. Segundo pilar, nós somos obrigados a pagar uma previdência pública, ou seja, o INSS. Somos obrigados. Você vai pagar o mínimo dentro da sua situação. Quem vai dizer isso é o seu contador, quanto você tem que pagar. Ou seja, uma parte dela vai vir da previdência pública. E a gente tem que fazer a nossa espécie de aposentadoria particular. Não é previdência privada de banco. É aposentadoria particular. E para isso, eu acredito, e é a partir de amanhã que eu vou falar isso, e no domingo a gente se aprofunda, que dependendo do momento da vida e dependendo do seu perfil, existem bons investimentos que você pode fazer uma cestinha, uma variedade e ir juntando ao longo da vida. Um pouquinho em cada coisa, um pouquinho cada mês.
tá certo? Eu não acredito que existe o grande investimento único que vai ser o salvador da pátria. Por quê? Porque se der uma ruim nesse, a gente ferrou a vida inteira. Deu para entender, galera? Deu. Coloquei todas as minhas expectativas no governo. Ferrou. Por quê? Porque ele não quer lhe pagar muito e quer demorar para te pagar. Coloquei todas as minhas expectativas numa previdência privada do banco. Das duas, uma. Pode dar ruim, né? Uma, ele não lhe paga a rentabilidade boa, ou o banco pode quebrar também. Imagine, daqui a 20 anos, tudo pode acontecer. Coloquei todas as minhas expectativas em tal investimento e aí deu chabu. Mas deu chabu? Não pode. Então, para isso, tem estratégias, entendeu, turma? O importante é a gente não ficar refém. Por exemplo, nós não podemos ficar reféns da nossa profissão. Simplesmente, como a gente viu na aula 1, você não vai conseguir trabalhar para sempre. Você viu o exemplo? Acho que foi a Jaqueline que colocou na comunidade hoje. O colega de 75 anos indo trabalhar com bolsa Fui eu que de. falei. Ah, foi você, não foi? Aquilo ali me chocou. Mas ele trabalhou comigo um tempo, vivia em dívida, a vida toda em dívida, quase perdeu o casamento por causa de dívida e ainda vive em dívida. Ele não soube administrar, ele era implantodontista, na época ganhava muito bem, mas jogou tudo. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Ó, existe um viés da psicologia que está dentro do nosso cérebro, onde a gente pensa, isso é do ser humano, tá, galera? Que as coisas não vão acontecer com a gente. Acontece com os outros. Mas nós somos imunes. Galera, isso não é verdade. Isso é um viés que o nosso cérebro usa para a gente continuar vivendo de forma aceitável, tá? Mas esse desvio a gente tem que estar bem ligado. Então, pessoal, a gente tem que estar preparado, certo? Tem que estar preparado para essas coisas. Eu fiquei numa tristeza. O que mais? Dúvidas que surgiram hoje. Perguntas. Aqueline, vou abrir amanhã a conta profissional. Boa. Letícia, tenho na pessoa e na PJ. Na pessoa, estou deixando no momento para pagamento de dívida. É impossível fazer reserva de emergência pessoal se eu tenho dívidas, penso eu. Não, pelo contrário, Letícia. Letícia, olha para mim. Presta atenção. Quem tem dívidas, quem tem dívidas, tem que investir em três coisas. Três coisas. Primeira coisa, educação. O que te colocou nas dívidas foi a decisão, foi a descoordenação da educação financeira. Foram as decisões ali que não estavam alinhadas na época. Aí você fala, pô, entendi o que a Alexandre disse. Beleza. Vou me tornar uma outra pessoa. A partir de hoje, eu sou uma pessoa que não tem mais dívidas. Eu estou com umas aqui, mas isso aqui eu vou eliminar e vou ser uma pessoa que vai prosperar e que vai ter dinheiro no banco. Ok. Para isso, a estratégia errada é todo o dinheiro que você tem ir para pagamento de dívida. Por quê? Porque se você não fizer uma reserva de emergência também, o que vai acontecer? Você está ali pagando suas dívidas, pagando suas dívidas, pagando suas dívidas. Quebrou alguma coisa, você não pode trabalhar e baixou a renda, a dívida vem, só que você não tem reserva, e aí das duas, uma. Você vai ter que pedir emprestado dinheiro. Porque você tem que pagar aquela parada. E aí você faz o quê? Aumenta a dívida. Deu para entender? Então, o pagamento de dívidas, ele passa por educação e pagando as dívidas junto com a formação de reserva. Mesmo devagarzinho. Tudo bem, galera? Faça isso. Você vai ver que é a forma mais tranquila. Eu tenho uma aluna, Marta, lá de Salvador. Ela
Tem um depoimento dela muito lindo, que ela começou com a gente com dívidas. E aí ela relata, velho, hoje eu mudei de consultório, tudo, expandi, comecei a ganhar mais, fiz minha reserva com dívidas. O que que ela fez? Ela foi estruturando as dívidas dela. Entendeu que, sendo dentista, ela aprendeu a ganhar mais, ela aprendeu a organizar a vida financeira, mesmo com a dívida, aprendeu a ir montando a reserva e, a partir dali, ela acelerou o pagamento das dívidas. Entendeu, pessoal? É a mesma coisa Fabinho, um outro aluno que a gente tem. Fabinho começou com mais de 100 mil de dívidas. 100 mil. E aí, outro dia, ele falou, Alexandre, hoje em dia eu tenho 100 mil positivos e estou com quase o apartamento quitado. Por quê? Mudança de mentalidade. Não aconteceu nada revolucionário na vida dele. Ele começou a pegar e falar, meu consultório vai render mais, eu vou trabalhar aqui, vou organizar minhas contas e eu não aceito mais ser esse cara. Tem o depoimento deles também. Acho que na aula 1 aparece ele logo de cara. Combinado, galera? Estou lendo os comentários aqui. Essa reserva de 10% é da renda bruta diária. O lance do pague-se primeiro, é o seguinte. O pague-se primeiro é um contrato que você faz com você e, assim, faz parte da filosofia, certo? Da filosofia. Não se cobre, por exemplo, Alexandre, eu atendi hoje 10 pacientes de orto, fiz 10 manutenções de R$ 200 e faturei bruto 2.000, não é isso? Tá. Não necessariamente naquele dia você tem que pegar e separar seus 10%. Mas se você, de algum lugar, pode ser da sua conta pessoal, se você já tiver, pode ser da sua conta profissional, se você bota num cantinho ali, numa caixinha, separar esse dinheiro, você já começa a criar um hábito de reservar o seu primeiro e depois pagar as contas. Se não, qual é a tendência? A tendência é pagar tudo e, se sobrar, eu fico com alguma coisa. Você nunca vai ter dinheiro sobrando. Porque a gente sempre tem uma tendência de arranjar um desejo. Se você paga-se primeiro, separa o seu, você não sente culpa de comprar suas coisas depois. E você guarda esses 10% aí diário aonde? Em algum investimentozinho? Nem que seja na poupança, mas tira da sua frente. Eu fiz isso, porque eu falei, vou perguntar para ele depois, mas a princípio eu joguei lá no porquinho só para ver qual era. Exatamente. Tire da sua frente esse dinheiro e diz, esse eu não mexo. Faz isso. O grande lance é tirar da sua frente. Na estratégia que a gente utiliza de 3 contas, eu pego minha vida, né? 10% hoje. Galera, 10% é para quem está começando. Eu recomendo que você depois, se conseguir, vai escalando para 15 até 20. Mais que isso não, porque aí você já vai começar a sacrificar muito. Comprometer muito. Demais. E aí vai começar a ficar canguinha. Não. De 10 a 20% ali está suficiente. Mas assim, se você faz isso, olha, ó, velho, isso aí é revolucionário. Quando eu entendi isso, eu falei, meu Deus do céu, por que que eu não sabia? Porque eu sempre tive, devido à minha formação, uma relação com o dinheiro de culpa. De culpa. Ou seja, eu era descontrolado, mas quando gastava, eu tinha culpa. Então não adiantava. Por quê? Porque eu comprava as coisas que eu gostava. Imagine, olha que loucura. Ah, eu faço isso, às vezes até troco, porque eu me arrependo. E me sentia culpado. É, coisa de maluco isso.
Mas quando você pega e você entende o caminho, qual é o caminho? Eu me pago primeiro, cumpri minha obrigação. Ganhei 10 mil, 1.000 é para mim. E os 9.000? Os 9.000 eu vou comprar minhas coisinhas, sem culpa. Deu para Posso entender? te fazer uma perguntinha? Uma Claro. perguntinha antes que eu esqueça? Eu sou do Rio, aqui no Rio tem um Banco Santander, meu trabalho com o Banco Santander, e o Santander ele me dá para usar o cheque especial dele 10 dias sem juros. Eu uso esse cheque especial do Santander, mas eu fico ali controlando diariamente, eu nunca ultrapasso os 10 dias. Eu pego o dinheiro dele emprestado e devolvo no 10º dia, e não pago os juros. Então, o que eu estou pensando? Não sei se eu estou pensando errado. Aí eu vou ter agora a minha conta pessoal e a minha conta profissional. Digamos que eu precise pagar o meu cartão de crédito pessoal, minha unha, meu salão, né? E chegou aquela fatura do meu cartão. Ao invés de eu pegar o dinheiro da minha conta profissional, eu fico aqui quietinha na minha conta pessoal, uso esse cheque especial, tomo conta para não ultrapassar os 10 dias, para eu não mexer na minha conta profissional. Está errado esse raciocínio? Errado, mas ele induz a um viés perigoso, que é o Qual? viés de dar o jeitinho e entrar no danado da conta no cheque especial, entendeu? É um viés perigoso, porque a gente já está, a nossa mente já está maquinando formas de não deixar de gastar, entendeu? Então, nessa transição, eu vou ser muito sincero com vocês. Quando eu fiz a transição, eu entendi que durante essa fase onde eu iria deixar um pouco mais de dinheiro no consultório e viver com um pouco menos, eu botei a sandalinha da humildade e falei, galera, se eu não apertar o cerco agora, eu não saio dessa. Então foi uma transição aonde eu dei uma baixada no padrão de vida, entendeu? Eu disse vários nãos. Tipo assim, eu tenho que gastar menos. Então, o conselho que eu te dou é, talvez se esse fosse o momento, é o momento de fechar a torneira. E tomar cuidado com esses vieses, entendeu? Eu entro no cheque especial e tiro. Isso aí é tudo a mente dizendo assim, ó, mas não precisa economizar tanto, não. Usa esse dinheiro aqui, né? É por aí, tá bom? Turmas, Obrigada. nada. Fez sentido para vocês esse encontro de hoje? O que é que vocês estão sentindo da virada financeira? Tá ajudando vocês? Abriu a minha mente que estava fechada. Boa, muito, muito. Ótimo. Fico muito feliz, viu? A missão de hoje, e assim, é o que eu sempre digo, ó, esse aqui sou eu, tá? Se você me vê na rua e fala comigo, vai ser a mesma coisa. Então, não existe um personagem, nada disso. É isso aqui. E a minha missão é trazer a verdade para vocês, né? É trazer o campo de batalha. E se eu posso deixar uma revisão bem breve do que a gente já conversou até aqui, e de uma filosofia que eu acredito ser a que eu sigo e que eu ensino para meus filhos, é o seguinte: se você ama o que faz, se você ama a sua escolha, se você ama a sua profissão, entenda que é através dela que a gente vai tirar nosso recurso. A grande fonte de renda da gente é a nossa profissão. Então, quando você pensa assim, eu preciso ganhar mais, fazer mais dinheiro, a mente tem que ir para o consultório. Dito isso,
Existe um outro caminho que a gente falou hoje na aula 2, que é: não adianta nada eu ganhar quanto mais no consultório se eu tiver desorganização com minhas contas pessoais. A gente conversou muito isso também na aula 1, sobre o dublê de rico, sobre aquilo todo, ambiente, e a gente trabalhou isso na aula 2. E nessa aula 2, a gente tem que calçar o sandalinha da humildade, viver uma vida verdadeira, sem escassez, mas com verdade. Nada é melhor do que a verdade. Nada é melhor do que você realmente viver dentro do seu padrão, ter o que você pode, mas está lutando ali para construir mais. A partir de amanhã, a gente vai para o ciclo de crescimento. A partir de amanhã, a gente vai começar a falar assim: bom, beleza. Qual é o terceiro pilar? O terceiro pilar é eu pegar uma parte do que eu ganho numa coisa que eu amo fazer, né? Eu não venho para o consultório trabalhar, eu amo ser dentista. Ah, é gostosinho sempre? É uma coisa legal? Não, velho. Tem desafios, tem perrengue, tem chateação, tem paciente que cobra um monte de coisa. Tem, mas tudo vai ter. Tudo vai ter. Mas eu gosto da minha profissão. Então, eu tenho que pegar uma parte disso e investir. Por quê? Porque é isso aqui que lá no futuro vai segurar a minha onda. Entendeu? São esses três pilares se equilibrando, né? Trabalho, organização e investimento. Trabalhando juntos. É para amanhã? Não, é ao longo da vida. Foi assim que eu fiz, é assim que eu ensino e é assim que eu recomendo que vocês pratiquem também. Não é do dia para a noite? Não, não é. É uma construção, mas é boa. É uma construção de leveza, de uma vida leve, sabe? É devagarzinho, mas sempre um passinho de cada vez. Ó, Letícia botou: eu cheguei muito tarde, mas vou rever a gravação aqui, mas está ajudando bastante a abrir a mente. Boa. Parabéns, ótimo, didático, massa. Letícia, investindo em educação financeira, mudando comportamento, dizendo vários não, Zé. Que bom. Que bom, Letícia. Fico feliz, viu? Fico feliz mesmo. Turma, vamos tirar nossa foto? Eu vou, eu vou pedir para vocês também não esquecer de depois chegar lá na comunidade e deixa um comentário do nosso encontro, tá? Muitos colegas, eles entram depois para ver, muitos ainda estão descrentes do que está rolando, muitos ainda estão desligados, né? Então a gente precisa ajudar também. Bora lá? 1, 2, 3 e... Boa. Muito bom. Ah, peraí, que Roberta ficou olhando para lá. Rapidinho. Ó, vamos lá. Gabriela apareceu. 1, 2, 3 e... Boa, agora todas lindas. Show de bola. Pessoal, muito obrigado pela presença de todas. Qualquer dúvida, vamos tirar lá na comunidade. Estou à disposição de vocês, tá certo? Todas as aulas vão ficar disponíveis até domingo, tá bom? A partir de amanhã a gente vai começar a falar do futuro. A partir de amanhã na aula também, eu sempre faço o aviso sobre as matrículas que a gente tem para a nossa mentoria. Então, vocês vão ver isso amanhã também. De qualquer maneira, usem e abusem da virada financeira até domingo, tá certo? É um grande prazer estar junto de vocês. Um beijo no coração, fiquem com Deus, Deus abençoe a família de vocês e bora para cima, porque não tem plano B. Beijão, pessoal.